Olá, sejam muito bem-vindas ao Pode Claramente. Estamos aqui com mais um episódio maravilhoso para vocês e começamos sempre esses episódios com o nosso versículo maravilhoso de Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. E essa é a intenção desse podcast, é trazer a clareza para sua mente de diversas formas, principalmente a forma principal é a palavra de Deus, mas sempre aqui a gente tem que trazer testemunhos, pessoas que vão acrescentar na sua vida. E estamos aqui com essa maravilhosa, como sempre, poderosa, isso aí. chefa, Gabriela Duarte. Não tô mandando em ninguém. Muito bom, gente. Alegria estar aqui. Tenho certeza que hoje você vai ser muito impactado. Estamos com uma pessoa aqui muito especial, que tem um testemunho de vida maravilhoso. Então, vamos passar para ele, Alex, nosso querido Alex aqui, Seja de bem-vindo. Ribeirão Pires. Talvez você já ouviu falar dele, né, através da ONG. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Então, se apresenta aí pro pessoal. Oi, pessoal. Sou o Alex, tenho 41 anos, casado com a Eliane e pai do Samuel e da Ana Beatriz. E hoje, CEO, né? CEO da Tornar a Brotar, Associação Tornar a Brotar, que é a ATB, né, que é o nosso projeto social. E a gente quer falar um pouquinho da nossa história, e como nasceu a ATB e o que nós temos feito como propósito, né? Seguindo a direção de Deus. Amém. A Tornar a Brotar é uma ONG que acolhe pessoas em situação de rua, certo? E ajuda crianças também. Então, fala um pouquinho o que é a Tornar a Brotar, só para as pessoas se situarem. A Tornar a Brotar, ela é uma associação que ela nasceu em meio a um trabalho social da igreja da Sara Nossa Terra. Nós abrimos uma igreja em dezembro de 2019, logo veio a pandemia. Então a gente se viu sem propósito, então, porque a igreja estava fechada, tinha poucos membros, não tinha quem está cuidando. E aí, por direção do Senhor, nós resolvemos, eu e minha esposa, abrir a igreja e ficar com a porta aberta. Quem quisesse receber uma oração, quem quisesse chegar lá e pedir um conselho, ou tivesse enlutada. E quando nós abrimos a igreja, por essa direção do Senhor, começou a vir pessoas em situação de rua, pedindo para se alimentar ou tomar um banho. Isso foi em maio de 2020. Então, ali a gente recebeu os primeiros 9 moradores de rua, pessoas em situação de rua, para almoçar. A gente, na época, colocou um chuveiro, que a gente pensou, né? Ah, não, já está aqui almoçando, toma um banho. E a gente começou a captar roupas, alimentação, fazer um trabalho de divulgação. Na época, né, plena pandemia, quem queria se aproximar de pessoas em situação de rua? Ninguém. Era a mesma coisa do tempo bíblico de um leproso, né? Ninguém queria se aproximar. Então, hoje você fala do morador de rua, a sociedade ela já tem uma certa distância. Mas em plena pandemia era muito maior, né? E tinha distância de todo mundo. Quanto mais... exatamente, mas era um grupo de muito risco, né? Sim. E a gente começou ali, 9, depois 11, quando a gente deu 3 meses, a gente já estava com 35 pessoas lá, almoçando, tomando banho. E começou, então, a despertar o olhar do poder público. E começaram, olha, mas espera aí, por que você não faz um trabalho mesmo? Porque a igreja, ela faz um trabalho maravilhoso que chama assistencialismo, ao olhar do poder público. Mas a assistência social, que é mudar a história daquela pessoa em meio de caminhos técnicos, isso é assistência social. E a gente não sabia. Então eu comecei a estudar, minha esposa já era da área técnica, né? Começamos a nos capacitar e ver a necessidade de documentar. Porque quando chegava um momento, Renata, de partir para uma nova etapa, de receber uma emenda, ou de aumentar, ampliar o projeto, não tinha documentação. Então foi desde criar um estatuto, criar documentação na Receita Federal, e aí tem várias etapas, foi onde nasceu a ATB, de uma maneira técnica. Mas de uma maneira social, ela já nasceu em maio de 2021, maio de 2020. Em junho de 2021, nasceu a ATB como corpo técnico, como documentação. Né? Legal. Muito bacana. Muito É bacana. importante colocar essa questão técnica, porque hoje é um grande limite. Né? Nós, como igreja,
e eu penso que tem várias igrejas nos assistindo, é muito importante que a igreja ela se capacite quanto instituição, porque no meio da pandemia veio um recurso para a igreja e nós não podemos usar, e esse recurso passou para outra instituição. E a própria secretária na época falou para mim e para minha esposa, olha, o trabalho que vocês... Porque nós começamos a recuperar mais do que as instituições municipais. Olha que bacana. E isso despertou o olhar do município. Ribeirão Pires olhou e falou, mas espera aí, vocês como igreja vocês estão recuperando mais do que as instituições da cidade? Por quê? E a gente sabe o porquê. A gente sabe que é o poder do evangelho. Mas o evangelho com uma estratégia. Né? O evangelho com a estratégia da assistência social. Juntou essa técnica com o poder da palavra e isso foi incrível. Né? O resultado foi 28 pessoas que saíram das ruas, locaram suas casas, mobiliamos a casa delas, voltaram para suas famílias, saíram das drogas em 3 anos, né? É um número muito alto. Porque... Isso impactou a realidade da cidade, que era de 60 moradores de rua, metade a gente, praticamente da população, a gente conseguiu. Até por isso mesmo o projeto se ampliou para as crianças, né? Porque houve assim, uma necessidade, porque chegou uma hora que não tinha mais o público, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Muito bom. E a maneira técnica, a maneira da igreja expandir o reino de Deus para várias outras frentes, né? Porque a gente já faz a palavra de Deus, a gente já faz o trabalho de cuidar, de amar, mas agora de uma maneira técnica, né? De uma maneira que tem uma instituição por trás. Muito bom. Muito bom. Excelente. Antes da gente voltar para a instituição, vamos falar um pouquinho agora então do Alex, né? Porque graças a Deus, né, que você conheceu Jesus e tudo isso acontece hoje, porque lá atrás você teve um encontro com Jesus, né? E descobriu isso. Como é que foi esse encontro que você teve com Deus? Eu era uma pessoa muito doida, né? Eu fui do futebol, por muitos anos eu fui dono de time de futebol. Então minha vida era estar nas quadras final de semana, pagando jogador, cerveja, cigarro, uma vida muito doida, né? E na época eu estava noivo da Eliane. Durante o nosso noivado, eu tive um outro relacionamento. Esse relacionamento me envolvi com outra pessoa durante 6 meses. E a vida estava seguindo até que a Eliane descobriu. E quando ela descobriu, o mundo desmoronou. Você gostava dela? Assim. Eu amava muito a Eliane, mas eu tinha um problema de autoestima e foi uma coisa para me afirmar como homem, né? Vim de uma família muito machista, de uma família onde todos os homens tinham várias mulheres. Então era normal dentro da cultura da minha família ter amantes. E eu entrei dentro dessa cultura. Só que quando ela descobriu, foi como uma escama, assim, né? E eu vi que eu estava perdendo tudo aquilo que eu amava. E que tudo aquilo que eu tinha construído não valia nada, que eu ia perder a pessoa que eu amava. Só que já era tarde demais. Ela me amava, assim, eu via ela sofrer demais e aquilo me fazia sofrer. Porque eu tinha uma culpa muito grande. Além da acusação do pecado, a minha culpa era algo que era um peso gigante. Eu convivia com aquilo. E através do futebol, um dia eu fui pedir um patrocínio e esse patrocinador, na época, ele usou de uma estratégia e falou assim, vou te dar Ele era um líder da Sara Nossa Terra, né? Bacana. E eu não sabia. Eu só sabia que ele tinha uma empresa e eu fui pedir o dinheiro pro meu time. E ele falou assim, eu te dou o dinheiro, mas você vai lá na minha casa hoje à noite para receber o patrocínio. Aí eu falei, nossa, ele vai dar o patrocínio, né? Na época eu já tinha casado com a Eliane. Tava num momento bem difícil. Até porque deve ter sido difícil o começo do casamento com toda essa história, né? Começou o casamento. Não tinha paz, porque era briga, né? Não lavava a louça, terminava na briga, né? E não era briga de discussão, viu, Renata? Era briga o braço da minha esposa desse tamanho. Quem conhece ela sabe que o braço dela é fortíssimo. Ela teve um episódio uma vez, né, que eu me tranquei no banheiro porque ela tava com a faca, tão nervosa. Meu Deus, então E aí ela quebrou, ela arrancou a porta do banheiro, porque hoje eu brinco que não foi ela, foi o demônio, né? Foi o capeta que arrancou aquela porta. Porque, imagina, você lá, a pessoa abre
A mulher arranca a porta do banheiro e fala, já era. Filme Pânico, assim, que ele entra com a faca assim, vou te matar. Foi a Eliane na época. Eu falei, vou morrer aqui. Né? E era terrível, porque a gente vivia... Para vocês terem ideia, quem está nos assistindo e quem já foi traído e mulheres que já foram traídas, sabe muito bem que a mulher ela tem nojo do homem quando acontece a situação. E um detalhe, Gabriela, interessante, que a maioria dos homens que estão em situação de rua é porque foram traídos. Olha. Um detalhe da maioria das pessoas que nós abordamos em situação de rua, porque a mulher ela tem um poder de reação muito forte. Ela é traída, ela reage, ela vai para a fé, ela vai para a palavra de Deus. O homem não. É bebida, é droga, e aí ele se afunda em situação de rua. Ele abandona tudo. Olha, interessante isso. Que mexe completamente com fere o orgulho do homem. O orgulho. E a mulher, ela tem o orgulho, mas ela tem mais a questão assim do fui trocada, do nojo, do homem. A mulher parte, como ela é mais emocional, acho que ela parte mais pra vingança do que. E o homem, acho que não tem essa reação, porque fere o orgulho, como o papel dele como homem é questionado, né? Ele se questiona. Exatamente. E voltando, né? Aí no meio de tudo isso, nós, para termos relacionamento no casamento, até sexual, era a base de drogas. Ou eu tinha que dopar ela de bebida, álcool. Nossa, você entendia isso? Você fazia isso de propósito? Nós dois sabíamos, né? Nós dois sabíamos. Então, nossa, no dia que nós queríamos ter relação, ou eu tinha que comprar maconha, ou eu tinha que comprar cocaína, ou comprava muita bebida para nós nos drogarmos, para ela conseguir ter a relação. Meu Deus, que porque pesado. era muito pesado. E aquilo, hoje a gente tem entendimento, né? Que aquilo só agravava espiritualmente. Então aquilo ali trazia uma legalidade, e nos outros dias as brigas eram terríveis. Era alguma coisa assim... Depois que passava o efeito, era muito pesado, assim. E o evangelho, né? Isso me emociona porque o evangelho me trouxe uma paz. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o fardo, né? Quando o Senhor diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Era realmente assim como nós vivíamos. Cansados e sobrecarregados. Muito forte. E aí no dia que você foi receber o patrocínio... Aí eu cheguei lá no patrocínio, era um apartamento, eu subi, cheguei lá, uma mesa preparada com coca, com bolo. Eu falei, eita, o patrocínio vai ser bom, hein? Esse patrocínio vai ser maravilhoso. Só que não, era uma célula da Sara Nossa Terra. Estava preparado o ambiente para a célula. E eu falei, e aí, né? Na época era o líder, né? Não sabia essa palavra líder. Eu falei, e aí, né? Como é que vai ser? Ele falou, fica aí, no final eu te falo do patrocínio. Era uma estratégia, Fazemos de tudo para com todos. É isso aí, meu líder foi muito estratégico, né? Deus deu uma estratégia muito boa. Ele era muito evangelista, né? E aí eu fui, né, no primeiro dia, eu não lembro, acho que ele não foi no primeiro dia, eu fui e fiquei lá na célula, e as palavras, era o pastor que ministrava na época, o pastor Duda, né? E conforme ele ia pregando, parecia que ele estava falando a minha vida, sabe? Aquela coisa que só o evangelho tem, assim. Eu falei, uau, mas peraí, esse cara... E ele ia falando, olha, se você se arrepender, o seu passado, os seus pecados são jogados no mar de esquecimento. Uau, isso me arrepia tudinho, porque eu me lembro do peso que eu tinha, da minha culpa, e eu falo, mas peraí, eu vou poder jogar minha culpa no passado? Olha. Eu vou poder apagar tudo que eu fiz? Como que é isso? E esse evangelho me encantou, o evangelho do perdão dos pecados. Muito bom. E ali naquela célula mesmo, eu entreguei minha vida para Jesus. Na segunda célula, com muito custo, eu levei a Eliane, que ela não queria ir. Ela falou, não, eu sou católica, não quero saber de igreja evangélica, minha família não quero ir. Aceitou, numa das células foi comigo. Com um mês, eu já era outra pessoa, né? Aquele peso. E a gente tinha discussões muito pesadas e como um bom homem, eu fugia, né? Eu fugia de discutir. E todas as vezes eu fugia. Ou eu fugia para bebida, ou eu fugia na ignorância, ou eu fugia na raiva. Mulheres que estão assistindo, essa é a estratégia do homem, viu? Tô entregando a estratégia dos meus amigos. Não fiquem bravos comigo, não. Agora, eu achei muito forte, né, citando o Evangelho, porque realmente as pessoas
quando estão afundadas num pecado mesmo, né? Ou numa situação, elas acham que não tem mais saída para elas. E você viu que tinha saída, que tinha como você apagar tudo que você fez, tudo que... E esse é o evangelho, né? Então, eu achei muito bacana essa... Poderoso. E é interessante que depois de um tempo nós continuávamos discutindo, né? Porque ainda havia muita mágoa, muito ressentimento. E numa das discussões que ela não queria ir para a célula, numa das discussões ela veio trazer o passado e eu sentei e falei: senta aqui, Eliane, deixa eu te falar uma coisa. Eu olhei para dentro da alma dela, sabe? E foi algo assim que o Espírito Santo preparou mesmo, assim, foi algo muito de Deus. Foi muito libertador. E eu olhei para dentro dela e falei assim: Eliane, eu pequei contra você, mas eu pequei contra Deus. E eu me arrependi. E eu pedi perdão para Deus e hoje eu sou um novo homem. E eu quero te dizer que eu me arrependi também do que eu fiz com você e eu quero uma nova oportunidade. Você me deixa tentar? E aquilo ali impactou ela de uma maneira tão forte que na outra semana ela estava na cela comigo. Olha, ela falou: alguma coisa aconteceu. Sem reclamar. Acho que ela falou assim: não, alguma coisa está acontecendo, né? Que ele tá, assim, o que mexeu com ela... Você tinha pedido já perdão para ela? Já. Mas era um perdão que era... Eu colocava a mudança muito em coisas externas. Eu lembro que eu era tão infantil que eu falava assim: eu vou mudar minha roupa, eu vou mudar meu jeito de falar, vou mudar minhas amizades. Entendi. E nada externo cura a alma. Sim. O que cura a alma é a palavra de Deus. E aí ali ela viu algo diferente. E aí ela viu, ela falou: peraí, alguma coisa mudou nesse homem aqui, eu vou lá ver o que é. E aí isso foi em fevereiro de 2008. Em junho de 2008 nós estávamos, em maio nós nos batizamos. Olha que bacana. Em junho nós fomos para o Revisão de Vida e aí e ela fumava 2 maços de cigarro por dia. Meu Deus. E, às vezes eu controlava porque ela tinha muita ansiedade, excesso de ansiedade do passado. Eu fico muito impressionada assim, com o poder de Deus, o poder do Evangelho, porque a gente olha para a vida das pessoas e fala: não é possível. Não faz isso. É interessante mesmo, porque também a gente olha para as pessoas hoje e fala: não, essa pessoa fazia isso. Nossa, pessoa não é. Ouvir testemunho é sempre muito edificante para nós, assim, você fala: meu Deus do céu, o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa? Tudo. É tão forte, Renata, isso, porque no dia que nós fomos para a revisão, nós brigamos no ônibus. Nós somos brigados dentro do ônibus. E quando ela desceu para o Revisão, quem não foi ainda, quiser conhecer, né? Fica a dica. Isso mesmo. É algo que transformou a nossa história. Poderoso. Né? É muito poderoso aquele ambiente, ele é preparado pelo céu, né? E quando nós chegamos lá, nós chegamos brigados. Ela tinha levado 2,5 maços de Marlboro pra gente fumar lá. E assim, pra gente. Então você também fumava? Eu também fumava. Menos que ela, mas fumava. Fumava também, bebia, né? A gente bebia muito. E a gente chegou para fumar, a gente chegou ali brigados mesmo, e foi uma última tentativa, porque nosso casamento vinha muito difícil, mesmo a gente tendo convertido, eu tentando, mas a gente não conseguia livrar do passado, porque o trabalho que os nossos pastores vinham fazendo era em célula, então levava um tempo. O Revisão não, já era aquele pacto, né? Sim. E aí no Revisão, quando veio o poder de Deus, né? Essa palavra que você usou, Renata, quando veio o poder de Deus, ali foi assim, quebrou as algemas mesmo, quebrou as cadeias e saiu o cigarro, foi algo assim instantâneo. O cigarro saiu, a bebida saiu, foi uma decisão muito forte. E eu lembro que a gente estava sentado e eu escrevi, e o bispo, na época era o bispo Hugo, né? Ele estava pregando. Olha que bacana, que privilégio. Privilégio, né? O bispo Hugo pregou, eu lembro que ele pregou autoestima. Olha. E eu lembro que ele estava falando assim do relógio, ele falou assim, eu lembro perfeitamente, ele falou assim: será que esse relógio se formou no espaço ou alguém criou ele? Ele falou assim: também há um Deus que te criou, não foi coincidência, você está aqui por um propósito. Eu falei: uau, aquela palavra, peguei para mim, eu falei: eu tenho um propósito, eu quero viver isso, eu quero ser igual esse homem aí da frente. Muito bom. Eu quero pregar a palavra de Deus. E quando eu decidi isso, eu olhei para ela virou o caderno e escreveu: eu quero ser pastora. Olha na que mesma bacana. hora. Chega a arrepiar, meu Deus, A gente poderoso. decidiu naquele momento
se tornar pastores, que isso é ser o propósito da nossa vida. Ai, gente, Muito meu bom, Deus, muito que forte, lindo né? ouvir tudo isso. Eu tava ouvindo um testemunho essa semana também que eu achei muito forte, né? Que é fruto de uma traição. A moça era fruto de uma traição e hoje é uma grande mulher de Deus. E ela falou, seu pai... nem Deus não pede permissão nem pro corpo da mulher para colocar um bebê ali dentro, porque o bebê é projeto de Deus. Deus projetou aquele bebê. Então, assim, e se você nasceu, é porque Deus tem um projeto para sua vida. É muito forte. É muito forte, porque eu falei, é verdade. O ser humano, nós não conseguimos ter. Nós até podemos falar, não, eu quero ter um filho, mas se você vai ter ou não, quem define é Deus. E muitas vezes você nem quer, mas Deus tem um projeto, tem um propósito, e coloca um bebê ali e ele vai cumprir o propósito de Deus, né? Em nome de Jesus. E pegando o gancho disso, quando eu estava com a ATB, já com o projeto Situação de Rua, e nós locamos um espaço muito grande. Eu orava, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Isso aqui é muito grande para o que a gente está fazendo. E aí o Senhor trouxe isso. O Senhor falou, olha, os jovens hoje, os adultos, meus filhos mais velhos, estão muito distantes de mim. E eu preciso que você cuide das minhas criancinhas. Muito bom. Semei nas minhas criancinhas. E aquilo nasceu num momento devocional em lágrimas, e o Senhor me mostrou o quanto ele tem um propósito com as crianças. Isso. E o quanto as crianças são especiais ao olhar de Deus. Porque elas são puras, as crianças, lá na TB às vezes acontece de um irmãozinho brigar com o outro, cada um lápis, cada um brinquedo, né? E se empurra, briga, e a gente fala assim, ó, se não pedir perdão, não vai comer o bolo de chocolate. Sem nenhum problema, eles vão lá, pede perdão. O bolo de chocolate é mais e importante. O bolo de chocolate é mais importante. E às vezes a gente vive dentro do nosso casamento, né? Sim. Com nossos irmãos, na igreja, com nossos líderes. A gente vai ganhar tanto perdoando, né? E a gente aprende muito com as crianças. É verdade. E a gente vê hoje, o propósito foi manter a pureza das crianças. Porque tudo que o maligno faz é tentar arrancar essa pureza. É isso. Se ele arranca a pureza, ele arranca o propósito de Deus no coração delas. É verdade. E esse foi o propósito da ATB, proteger a pureza do propósito de Deus. Glória a Deus. Muito bom, Glória a Deus, porque muito bom. é exatamente o que eu sinto hoje, que as crianças é um alvo claro do diabo. E hoje a gente vê a indústria, a gente vê tudo focado em destruir isso. Sim. A gente vê as músicas, as músicas que tem, os filmes que tem, tudo. Desde o nascimento, assim, não é algo muito forte. É muito. Os personagens, né? Os super-heróis tudo. estão desconfigurando tudo, né? E a base da família, né? Hoje nós recebemos crianças na ATB, né? No contraturno escolar, crianças assim, órfãos de pais vivos, né? Que é o mais forte, isso é muito forte. Às né? vezes tem Órfão pais, de às pais vezes vivos. tem ótimos pais, né? Tem ótimos pais dentro do projeto, mas tem pais que tem que orar a Deus. Deus é o pai. Deus é pai. É verdade. A palavra, tem um salmo que eu li ontem, não lembro exatamente se foi o 27, que ele diz assim, que ainda que um pai ou uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor sempre acolherá. E essa é a palavra, sabe? Eu acho que o ambiente lá de acolhimento, de princípios, de amor, de valores, de educação, né? Porque tem um propósito. Isso não tem... Às vezes as pessoas falam assim, mas o que você ganha lá? O que você está fazendo lá? Você não ganha nada. Cara, eu ganho muito mais do que dinheiro. Dinheiro não é nada comparado ao que a gente ganha. É verdade. O ganho do propósito no olhar daquela criança, do sorriso. Agora, Dia dos Pais, Gabriela e Renata, tem algumas crianças que elas não têm a figura do pai. E aí a nossa coordenadora falou assim, pô, mas Alex, vai fazer atividade dos pais, não vai machucar algumas crianças? Eu falei, não, faz. Deixa eles fazer, deixa eu ver, porque eu queria ver o que estava na alma deles. Sim, importante. Né? E sabe o que é interessante? Alguns me desenharam. Olha! Como figura paterna, sabe? Olha. E isso me emociona, porque Nossa, tá doido. eu sou um órfão de pai vivo, né? E eu sei a ausência, por melhor que a mãe seja, eu sei a importância de um pai na vida de uma criança, numa reunião de pais, num abraço, numa correção. E receber aqueles desenhos para mim foi algo muito significante.
Eu falei, cara, a gente está fazendo alguma coisa importante aqui. Sim. É verdade. A gente está construindo alguma coisa importante aqui, graças a Deus, né? Tem papelzinho. Eu Forte mesmo, é muito forte, né? Ih, só tem um. O Bispo Robson, que até fez aniversário também há pouco tempo, né? Ele falou isso, né? Na ceia, ele falou assim, tudo que o dinheiro compra é muito barato. Né? É muito barato. Então, isso aí não tem preço, né? A senhora sabe que... Chamando de senhora, é você, né? Você sabe que uma grande dificuldade de desconstruir em mim, que Deus tem trabalhado muito em mim, é essa questão do valor do dinheiro. Porque quando a gente obedeceu, todas as vezes que a gente obedeceu o chamado de Deus, desde a primeira vez, foi para Mauá, abrir igreja, né? Os nossos co-irmãos, a gente era da igreja de São Bernardo, quando a gente converteu, né? Servia lá. Desculpa, né? Trazer aqui. Não. Achei importante trazer isso. E quando a gente foi para Mauá, alguns irmãos pro lado nosso falavam assim, você é louco, você vai ser enviado para lá, a cidade é pobre, vocês não têm condição. Na época eu estava desempregado. A minha esposa, a Eliane, na época era operadora de call center. Então assim, nosso salário, vivendo de aluguel, então não tinha condição nenhuma, mas por obediência ao chamado nós fomos, e graças a Deus por isso, né? Nasceu a igreja de Mauá. E a maior dificuldade desde o início, as pessoas falaram, você é doido, você vai lá, vai passar dificuldade, é no Zaire a igreja. Nossa, não, para com isso. E quando a gente abriu a igreja de Ribeirão, a mesma, não, você tá doido, você abriu a igreja em Ribeirão, não, você não tem dinheiro, você não tem condição. E quando a gente abriu a ATB, foi algo tão incrível, e o Senhor foi construindo essa dependência, sabe? Mas em tempo, eu tenho... falar desses dias que é como um vaso na mão do oleiro, de vez em quando quebra e refaz, né? A gente passa por esse processo na mão do Senhor. E quando eu abri, no dia que eu fui ver o imóvel da ATB, o parceiro de Deus tinha entrado com valor, né, que a gente podia, através do parceiro de Deus, locar, só que o valor de locação era maior do que o recurso que a gente tinha de parceiro de Deus. E a casa é grande e mesmo, a casa né? É grande. Porque era um projeto grande. São 14 salas, 7 banheiros, né? Grande. Fora os pátios, são 800 metros quadrados de área, né? Muito. É muito grande. É uma grandeza física e do projeto. Do projeto, né? do propósito. Que Deus tem do propósito, né? Mas só que minha mente ainda estava, né, num projeto. E aí no dia que eu pisei lá, a casa sabe casa assim de filme de terror? Aquelas casas assim, folha e aquelas coisas assim abandonadas. Verdade. Eu pisei, eu fiquei sonhando, eu falei, nossa, isso aqui vai ficar lindo, Deus vai fazer. E eu tinha levado 2 membros da igreja comigo, um engenheiro e um empresário. E tinha levado, não, 3, e tinha levado o outro, que é um cara assim, que era voluntário no projeto, mas que não era evangélico. 2 evangélicos da igreja, um não evangélico, meu amigo. E aí o empresário olhou para mim, o engenheiro olhou para mim e falou assim, se você entrar aí, a gente sai da igreja. Sério? Se você entrar aí, você vai gastar 20 mil reais e você vai esperar, nas palavras dele, né, que eu ia contar com eles e que eles não iam entrar comigo. Só que na hora que eu pisei, eu senti o Espírito Santo falando, entra, vai. E ele falou assim, você vai gastar 20 mil reais aí, pastor, e eu sei sua realidade, eu sei que você não tem. E meu amigo, que não é evangélico, olhou para mim, e estava ele andando comigo, ele foi vendo os milagres com o trabalho Moradores de Rua. Porque acontecia, por que ele foi vendo, né? Só para construir aqui. Tinha vezes do morador de rua falar assim, mas eu quero um boné, pastor, me dá um boné. Eu falei, cara, você tá doido? Porque ele tava tomando banho lá na igreja e tinha as roupas. Né? Você tá doido? Você acha que aqui é um shopping, cara? Eu tinha essa conversa dele. Você acha que aqui é shopping, rapaz? Tu tá maluco? Que boné? E aí eu chegava nas doações, tinha um boné. Um saco de boné com etiqueta. Eu quero um cortador de unha. Você tá doido, cara? Tá achando que aqui é salão de beleza? Vou pegar nas doações no mesmo dia. Entendi. E esse meu amigo, ele foi vendo esses milagres. E esses membros da igreja que não andou comigo, não via os milagres. Olha. Só de ouvir falar. Então, quando eu entrei lá, ele falou assim, Alex, eu vi Deus fazendo vários milagres. Se você entrar, eu entro com você. Olha. E esses 2 realmente saíram da igreja. E realmente eu gastei os 20 mil que ele falou e gastei muito mais para reformar. Mas Deus não depende de pessoas. Mas Deus não depende de pessoas. Não. E essa questão do dinheiro é algo assim...
Se tem alguém passando dificuldade financeira aí, meu irmão, minha irmã, aprenda a depender de Deus. Muito bom. O dinheiro não para a obra de Deus. O dinheiro não para o propósito de Deus. No dia que você entender isso, meu irmão, você pode fazer o que você sonha que vai se realizar. Muito bom. E a ATB é uma prova dessa todo dia. Todo dia. Todo dia. O pessoal chega lá e fala, como é que você mantém isso aqui? Esses dias eu visitei uma empresa, ele falou assim, mas como é que você mantém nada? Quanto você ganha da prefeitura? Eu falei, nada. Ele falou, como assim? Você não ganha nada. Eu falei, nada. Então a partir de agora eu te ajudo. Porque é loucura. É loucura. O tamanho do projeto hoje que nós temos, sem verba pública, é loucura. É totalmente, e eu falo assim, é o pão nosso de cada dia. Cada lanche, O cada maná almoço. vai caindo Todo dia. todo dia cai Hoje eu maná sei lá. o que é maná. Às vezes eu pregava. Eu brinco assim com as pessoas, minhas amigas, que eu falo assim, que eu sou um crente antes da ATB e um crente verdadeiro depois da ATB. Porque você passa a viver aquilo que você prega, sabe? É totalmente diferente. O amor, o acolhimento, é receber. A gente recebe todas as pessoas, todas. É bêbado, é drogado, é trans, é lésbica, é homossexual, é branco, é negro, é índio, não importa. É filho de Deus. Isso mesmo. E a gente está recebendo ali. E tem um dos acolhidos nossos lá, que é o Carlinhos, né? Ele é um rapaz, situação de rua, homossexual. Só que ele brinca que ele fala que ele não é homossexual, ele fala que ele é bicha. Que ele é aquela pessoa bem... E às vezes ele nos vê lá na praça, ele... Imagina, você no meio da praça da cidade e aquele rapaz, aquele grito assim, bem extravagante, né? E esse é meu pastor, não sei o quê. E ele fala, esse é meu pastor. Essa é a minha psicóloga, né? Então, isso é algo isso quebra todo tipo de rótulo, né? Sim. Porque esses dias um membro lá de Ribeirão, tem um grupo na cidade no Face que tem mais de 80 mil membros, né? E uma pessoa pegou lá, entrou e falou assim, eu não vejo nenhuma igreja que faz trabalho social. As igrejas só querem saber de dízimo, né? Postou lá no grupo. Aí o meu discípulo entrou, viu, falou assim, olha, você está errado. Tem uma igreja que faz um trabalho missionário muito legal, vem conhecer. E hoje esse menino que criticou lá, está visitando o nosso Arena Jovem, está se tornando membro da nossa igreja, porque viu que tem um trabalho humano, mas é um trabalho da igreja do Reino de Deus. Muito bom. É um braço do Reino de Deus. E as pessoas não veem quanto que a igreja faz, né? A igreja recupera tantas pessoas, age tanto na vida. Nós somos um exemplo disso, né? Que nós somos recuperados pela igreja. Exatamente. Então, através da igreja, Deus usa a igreja aqui na terra para trazer o amor de Deus, para curar pessoas, para transformar pessoas. Hoje, você está nesse ministério, cuidando de pessoas, porque o amor de Deus te encontrou e te transformou através da igreja. Então, é muito maior, né? Isso é tão forte, Bispa, porque... Gabriela... também, pastora também. Isso é algo tão forte que a igreja, até mesmo o entendimento da igreja, na autoestima, eu acho, da igreja. Quem está nos assistindo. É verdade. Porque a igreja, ela perdeu um espaço, que é o espaço da igreja. As pastorais católicas que fazem um trabalho com as mães há muito tempo. E a igreja evangélica que recupera. Pois é. Você sabe, Gabriela, que quando eu fiz o curso de coordenador de projetos sociais, eu era alguém, eu fiquei totalmente isolado. Porque é um ambiente da assistência social quase que 90% contra a igreja. Sim. Porque a igreja é assistencialista, a igreja é só isso, os pastores abrem clínica só para ganhar dinheiro, e aí chegou um momento na sala de aula que eu estava tão encurralado que eu falei, opa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Na pandemia, quando todos vocês da assistência social foram para casa, quem estava com a porta aberta? Muito bom. Quem estava acolhendo? Quem estava aconselhando para casamento não acabar, para jovem não se suicidar? Quem estava orando? Quem estava intercedendo pelo enfermo? Era o assistente social ou era a igreja? E a gente não viu. Então, você não viu porque você não estava. Não estava. Nós, igreja, estávamos. Isso A mesmo. igreja nunca para. A igreja, ela faz... O que eu acho que a igreja falha é que ela
nossa, misericórdia, né? Quem sou eu? Mas na minha análise, eu acho que a igreja falha porque faz e não fala. E não fala. Exatamente. Muita aquela coisa, o que a mão faz, a outra... Não. Isso aqui é um contexto totalmente diferente. Ele está falando de não expor quem recebeu a caridade, mas de números da caridade. E a gente aprendeu a trazer relatório para o que a gente faz. Isso mesmo. Aprendeu a quantificar o trabalho que nós fazemos quanto igreja. Então, o que acontece? Por isso que o filho das trevas é mais astuto muitas vezes que o filho da luz. O que o filho das trevas faz? Ele faz algo, põe um projeto, põe algo bonito, maquia, entrega lá. Quando eu estava construindo a ATB, para ilustrar essa situação... Eu lembrei aqui do Bispo Robson falando, né? Falando assim, a pata, quando vai colocar o ovo, ela não fala nada. Mas coloca o ovo desse tamanho, ai meu Deus. A galinha vai pôr o ovo desse tamanhozinho. Arriscando. Aí ele fala assim, às vezes a gente tá fazendo um esforço gigante para construir algo e a gente não fala nada. E ficou um rótulo na igreja, né? Sim. Criou-se um rótulo de que pastor quer dinheiro. Sim. Pastor tá ali por causa de dinheiro. E ninguém vê a vida do pastor, ninguém vê o trabalho da igreja. Sim. Poxa, tanto que a igreja faz. Sim. O dinheiro é a última coisa que você que está nos assistindo. Se você quer dinheiro, você não vai ser. Com certeza, não vai ser na igreja. Esses dias um amigo meu, empresário, falou assim: como que eu faço para ganhar dinheiro? Vou virar pastor? Eu falei, cara, na hora, vem comigo. Quanto você quer ganhar? Aí ele falou, 10 mil. Eu falei, não, 10 mil te paga agora. Aí ele falou, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, você só vai ter que orar no velório, aconselhar o enlutado. E eu quero ter uma missão tranquila para você. Que é separar a briga de casal. Vai lá, na hora que o casal tá pegando fogo, você vai lá no meio aconselhar. Pastor, nem por 10 mil eu vou. Não, e fora que assim, no mesmo dia, uma hora você tá comemorando o nascimento, você tá lá celebrando o nascimento, daqui a pouco você tá lá chorando com pessoas enfermas, daqui a pouco você está fazendo velório, daqui a pouco você está fazendo um culto de novo e ministrando fé. Sim. Muitas vezes você está passando uma situação financeira muito apertada e você está lá declarando que aquelas pessoas vão prosperar. Está com enfermidade, você está declarando que pessoas vão ser curadas. Às vezes você se doa e a pessoa te abandona. Um discípulo meu falou, poxa, mas esse povo não para de pecar, não para. Um monte de gente saindo. Eu falei, amado, a vida inteira vai ter essas pessoas. Isso vai fazer você desistir do chamado, vai fazer você desistir da missão. Meu filho, leia a Bíblia. Vê se na Bíblia teve algum momento assim que fala, olha, nunca mais teve problema. E não, é só na glória que a gente vai ter isso aí. Porque enquanto estivermos aqui, é luta, meu irmão, todo dia. E ontem eu vivi uma situação, né? Eu fiz uma reunião com as famílias na Tornar a Brotar, e o engajamento das famílias foi quase muito baixo. Né? E às vezes a gente espera a contrapartida, porque a gente fala, pô, tô fazendo aqui, tô cuidando do filho da pessoa, tô amando, tô dando meu melhor aqui nesse projeto, né? Assistente social, psicóloga, professora, assistente de sala, educador físico, educadora de artes, oficina de skate. Não é possível, a família vai ser grata. Eu fiz a reunião, a adesão, quase nem 50%. Aí eu cheguei em casa muito bravo. Falei, gente, meu Deus, as pessoas não são gratas. Aí minha esposa, né, Deus usou ela, falou assim, você está fazendo pelas pessoas ou pelo propósito? Ou pelas crianças? E o propósito que Deus mandou? Aí, ufa, podia ter ficado sem essa, né? Irmãos, não faça pelas pessoas, faça pelo propósito. Isso mesmo. Quando a gente tira o olhar do propósito, perde tudo. Perde o coração, né? Que é o mais importante. Isso até para uma pessoa que está até, muitas vezes, só indo na igreja, né, Alex? Eu sou membro, só indo não, é muita coisa já, né? Você está frequentando a igreja, está sendo... Mas porque as pessoas têm que entender assim, você está ali, as pessoas vão falhar, porque a gente não está aqui por causa de pessoas. Eu falho, você falha, da mesma forma que eu falho, o outro também vai falhar. Nós estamos aqui por causa de Deus. E juntos, e Deus usa a falha das pessoas para nos moldar, para nos fazer crescer. Exatamente. Eu ia falar de uma situação, né, que eu acho legal. Quando eu comecei, lembra da casa abandonada, né? A gente começou a arrumar, pintar, até tem uns vídeos, né? Quem quiser seguir aí o Tornar a Brotar no Instagram, tem uns vídeos lá no início. O Instagram é Tornar a Brotar. Tornar a Brotar, pode seguir lá.
E aí a casa foi tomando forma, foi ficando bonito. As próprias pessoas que estavam em situação de rua, a gente descobriu que precisava de um encanador, tinha um encanador. Precisava de um eletricista, tinha um eletricista. Todas, que a gente aprendeu, eu e Eliane? Que todas as necessidades que nós temos estão do nosso lado. É a gente que não enxerga. E isso é algo do reino de Deus. O reino de Deus te passa a te ensinar a enxergar isso. É verdade. Todas as necessidades que você precisa, seja emprego, seja o que for. Namorado, marido, esposa, tá do seu lado, você que não tá vendo. Que Deus abra seus olhos com esse momento aqui, esse podcast. Meu Deus. Compartilha com alguém aí que precisa receber essa palavra. É isso. E todas as necessidades estavam ali. Pintor. Só pra vocês terem, tem algo tão incrível que o cara que pintou toda a ONG, ele pintou tudo, Gabriela, ele pintou tudo. Quando ele terminou de pintar, ele sumiu. Sumiu. O cara sumiu. Ele foi pra outra rua. Não, e pintou super bem. Depois pintou procura super bem. Pra vocês verem a ONG. Profissional. Não, tá linda. Tava em situação de rua. E eu falei, cara, vou te pagar. Não, pastor, só quero almoço voluntário. Vou fazer pra Deus. Olha que bacana. Literalmente. Deus que enviou ele mesmo. Deus que enviou. Fez todo o processo. Quando terminou, foi embora. No meio do processo que a gente estava arrumando, e assim, pagando aluguel. Pagando aluguel e feijoada e marmitex e gerando parceiro de Deus e desafio. Até que começou a vir pessoas bater na minha porta. Porque lá são 2 estruturas enormes. Sim. Na verdade são 3 módulos, né? É uma escola. Então eu consigo, se eu quiser, separar 3 módulos e locar 3 diferentes. Tanto que um dos projetos lá agora é uma parceria com o Senac. Cursos, tem uma sala para 30 alunos, toda montada, pode ver as fotos no Instagram, para o Senac. Começa agora no 2º semestre, curso para assistente administrativo e assistente comercial para jovens de 14 a 20 anos, totalmente gratuito, ali da região. E tem um 3º espaço que a gente não está usando ainda, que é para ampliar. A gente está orando, né, para descobrir se vai entrar na área com aba, né, com crianças com algum tipo de necessidade especial, ou se a gente amplia creche. A gente está nessa oração. Todo mês e toda semana que a gente está em dificuldade, alguém bate na porta. Você não quer subir locar? Eu pago 2, eu pago 3. O dono do imóvel, olha, você não quer devolver aqui para ficar mais barato no seu aluguel? E uma das propostas que vieram foi de um projeto. Eu não vou falar o projeto aqui para não gerar polêmica, né? Isso. Mas é um projeto totalmente avesso aos valores da igreja. E a pessoa que coordena esse projeto falou assim: se você me ceder aqui, eu te pago metade do aluguel, eu te cedo durante o dia a minha estrutura, porque eu só vou usar à noite. Era uma estrutura de teatro maravilhosa, ele deixar tudo montado. Tudo assim que eu tinha sonhado, ele ia montar, ia usar só à noite, ia usar de dia. E ele falou assim: eu levanto 1 milhão por ano aqui. Com metade da tua estrutura eu levanto 1 milhão por ano. Olha. Por quê? E aí volta o espaço da igreja. Porque eles pegaram um espaço que a igreja não entendeu a estratégia para estar nesse espaço. Então, hoje nós estamos lá na ATB. A gente teve um caso agora de uma mãe que na porta da ATB ela estava brigando com o ex-marido. Ela é mãe solo, trabalha muito. E o filho dela fica lá no contraturno conosco. Nesse dia, num dos primeiros dias que ela chegou, brigou com o marido na porta. Eu peguei a criança, falei: olha, vocês querem brigar, vocês brigam. Peguei a criança, levei lá para dentro, entrou nas atividades, acalmou a criança. O ex-marido foi embora, sentei com ela, comecei a conversar com ela. A coordenadora que estava lá na hora, começamos a conversar. Começou ela a ficar mais calma, chorando. No final, terminou o processo, orei com ela. Ela entregou a vida para Jesus. Hoje está frequentando uma das nossas células. E o mais importante, ela começou a gerar autoestima, começou a entender o propósito dela. Então, assim, são cada situação que a gente vai vendo o agir de Deus. E muito que as mães falam assim: eu estava orando para onde que eu ia colocar minha filha, porque eu arrumei emprego. E aí, na hora que estava orando, conheceu a ATB. A gente tem um caso lá de um menino, que é o Davi. Ele tem autismo, grau 2.
E ele, a mãe é mãe solo, a mãe vai trabalha muito, guerreira. Ela vai trabalhar, não tinha com quem deixar o filho no período da tarde. O filho ficava com o avô, que o avô é pedreiro. Então o avô não tinha como, sabe, ir para a obra, levava o menino para a obra. Olha que situação, olha que risco, né? Sim. O menino ficava lá na obra com o avô, porque não tinha um ambiente para ficar. Conheceu a ATB, hoje o menino fica lá, chega, ele almoça, faz todas as oficinas, tem melhorado o desempenho na escola. E as mães falam assim, nossa, ontem uma mãe falou para mim assim na reunião, minha filha é outra. Minha filha era agressiva, minha filha estava com comportamento abaixo na escola, melhorou o desempenho, chega em casa, come, já toma um banho e já apaga, né? Porque eles correm o dia inteiro, educação física, atividade. Então, sai de tela. Sai de tela. E o mais importante, não mexe com o celular. Na ATB é proibido o celular. Ótimo. Então, a coordenação motora hoje das crianças. As crianças hoje, elas não conseguem pegar um lápis. Você, pai e mãe que está nos assistindo, repara como seu filho pega um lápis. Eu ouvi falar isso. Repara como seu filho pega uma coxinha de frango. Sim. Coxinha de frango você pega assim, não, mas eles pegam com as 10 dedos. Sim. Por quê? Não tem coordenação pinça, motora né? fina, não tem lateralidade. O professor de educação física nosso falou assim, nossas crianças não têm lateralidade. Você fala para pular nos bambolê, porque toda brincadeira lá, quem olha os nossos vídeos fala, é só brincadeira, só brinca. Mas toda brincadeira tem um estudo técnico por trás. Muito bom. Tem um trabalho técnico. Nós contamos aqui, né, acho que foi da Noni que a gente viu, Noni foi. Que mudou o formato. Adaptou o formato para apertar, sabe? E aí, por que disso? Eles explicaram por causa disso. Porque as crianças não estavam conseguindo abrir o Danoninho. do Danoninho. Então, eles adaptaram para as crianças. Para rodar e só apertar. Apertar. Só apertar, porque as crianças não conseguem. Porque não tem. E porque é assim, né? O pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar. E aí a escola é um grupo, é um coletivo. A professora não consegue trabalhar ali, ainda mais se é na rede municipal. Sim. Né? Ela não consegue trabalhar ali todas as 20, 30 crianças que ela tem em sala. Exato. Então, quando ela chega na ATB, nós temos, além do profissional, um assistente. Então, todas as crianças são assistidas. Hoje, a criança que ela está na ATB, graças ao Parceiro de Deus, você que não conhece, né? Precisa ser Parceiro de Deus, todas as crianças são assistidas. Então, todas as atividades, elas estão lá, estão sendo desenvolvidas. Então, trabalha toda a potencialidade da criança, né? Desempenha a maneira de pegar, a maneira do raciocínio, artes, cultura, educação, tudo no geral. Hoje lá vocês atendem quantas crianças? Hoje nós abrimos para 20 crianças no período da tarde. Só que assim, hoje já foi mais 2 mães, né? Aí a gente tem dificuldade de dizer não. Aí vai acrescentando, né? Agora nas férias nós tivemos... Porque cada criança que acrescenta é um custo a um mais. custo a mais. E hoje a única ajuda que você tem são das pessoas, parceiros de Deus, as pessoas que se vinculam 100%, assim. É isso aí. E é um custo alto. A gente que está junto, que acompanha, vê assim, que Sim. não é fácil. Se alguém que estiver assistindo a gente quiser ajudar, a pessoa Sim. pode Por favor. ajudar? Pelo amor de Deus. Principalmente se tiver alguém da área da pedagogia, né, na área da O Tornabro educação. está localizado onde? Em Ribeirão Pires, Ribeirão no centro Pires. da cidade, ao lado da estação de trem. É um local assim, muito fácil acesso e é muito bem-vindo. Assim, tanto a mão de obra voluntária, a gente tem uma professora de inglês voluntária para as crianças. Então, você que é professora de inglês, espanhol, italiano, você que sabe trabalhar com agricultura, Bacana. você que Tem sabe espaço lá, né? espaço para circo, quiser fazer, tem muita área para agricultura. Muita área. Legal. Então, nós ganhamos muitas sementes, mudas. Você que tem habilidade. E quem tem condições também, né? Porque Claro. muitas vezes assim, ó, você tem condições, mas você não tem o tempo. É isso aí. E aí você não pode ir, mas você pode sustentar quem está indo. Você pode abençoar quem está indo. A gente fala muito isso, né? Porque os parceiros de Deus que nós temos hoje aqui são pessoas que ele não consegue ir hoje, mas ele pode abençoar quem está lá, quem está fazendo, né? Quem está indo. Exatamente, porque tudo é o reino de Deus, né? Um envia e o outro vai. Né? E hoje nós temos 8 profissionais. 8 profissionais. Hoje eu tive uma mãe, só para vocês terem ideia, tem uma mãe que ela está trabalhando numa clínica de fisioterapia, começando a vida profissional, uma menina de 21 anos, está com a filha na creche no período da tarde e quer a vaga pela manhã.
Só que pela manhã vocês ainda não Eu têm. não abro. Hoje eu tô com 7 mães na lista de espera para vaga de manhã. E eu ainda não consigo abrir. Nas férias agora nós abrimos o período da manhã, dobrou. De 20 crianças para 41 crianças. Mas o custo também. O custo dobrou. Dobrou. Com certeza. E assim, a gente tenta, né, fazer algo todo dia que seja gostoso para a criança. Então, assim, quem manda lá, entre aspas, são as crianças, né? Então, eles gostam de bolo de chocolate, é bolo de chocolate. Eles gostam de pipoca, E pipoca, tem que perdoar. tem cineminha. Tem que perdoar, senão não tem bolo de chocolate. Tem que perdoar, senão não ganha nada. E... Mas, assim, é lindo ver, eu queria até falar, porque, assim, o Alex é o primeiro que põe a mão na massa. Claro, foi o primeiro de a Eliane, a família, né? Família põe a mão na massa, por exemplo, o almoço quem faz é o Alex, né? Os vídeos aí, sou eu mesmo, né? Montagem não. Então, assim, existe a necessidade, existe um clamor, algo assim que é dele, né? O propósito de Deus mesmo, e ele tá ali, assim. Então, por exemplo, houve a necessidade, o combinado não era com o almoço, Não, né? não. E aí houve uma necessidade das crianças. O combinado era só o lanche das 3 da tarde. Então elas entrariam depois do Da almoço, uma, né? Isso. E aí as mães, olha, Alex, tem um problema que, assim, meu filho sai da escola e qual que era a dificuldade? A mãe tem que sair do trabalho, correr, dar o almoço e levar a criança para a TB. Isso para uma mãe solo, é Uber, é um custo, né? Quase impossível. E o tempo. Sim. E o tempo, porque ela vai pegar o horário de almoço dela, não vai dar tempo. E aí a gente começou a tatear, fazer o almoço. Nas férias a gente fez todos os dias. E agora, de 2 semanas para cá, a gente tem feito o almoço todo dia. E as crianças já chegam da perua, já almoçam, já faz ali a atividade para casa, né? Que as professoras enviam. Legal. As nossas professoras já faz a atividade de casa, já ajuda. Então, quando a criança chega em casa, ela já fez a atividade da escola, ela já estudou. É uma bênção para as mães. Para as mães. As mães é Deus até, Jesus, né? Jesus, Espírito Santo e os pastores. Né? Se alguém quiser, eu acho que quem está assistindo aqui, todos vocês estão assistindo, a gente pode fazer doações para o Tornar a Brotar, pode ser um valor mínimo, mas você consegue ajudar essa obra tão linda, você ouvindo tudo aqui, esses testemunhos, essas coisas maravilhosas. Então, você pode entrar no Instagram, Tornar a Brotar. Eu não sei se for possível colocar embaixo aqui o WhatsApp do pastor do Alex, lá do Tornar a Brotar, para você entrar em contato e manda um valor simbólico, alguma coisa que você consiga. Não consigo muito, mas ajuda, porque eu tenho certeza que esse projeto vai abençoar muito mais pessoas, muito mais crianças. E tem pessoas que eu lembro que quando o Alex foi abrir, muitas pessoas falaram, né? Eu entro, sim. Mas que entram mesmo são poucas, são né? Poucas. E não é constante, né? Não, que falaram assim, não, pode entrar que eu entro com você. Mas ele não precisa de um mês. É um desafio diário, constante, todo mês. Todo dia tem um custo, né? Todo dia eu brinco com o pessoal que a gente não paga o almoço com oração, né? Tem que ir lá e comprar no açougue, né? Então, a vantagem de trabalhar fazendo bem é que você conhece muitas pessoas boas. É verdade. Quando você planta o bem, você colhe muita bondade. E eu acho que você vive uma vida com uma gratidão muito mais imensa do que uma pessoa normal. É um desafio, Renata, porque assim, tem um dos parceiros agora, que ele doa um valor de R$300 por mês. E julho foi o mês que eu mais precisei das doações, porque dobrou o custo. Aí eu liguei para esse parceiro e falei, parceiro, e aí eu vi que não... Porque eu fico contando, aquele dia vai cair, né? E aí eu vi que aquele dia não caiu. Eu falei assim, parceiro, e aí, né? Mandou uma mensagem, depois deu uma ligação. Aí o parceiro falou assim, olha, esse mês eu não vou poder ajudar porque eu vou para a Europa e eu vou gastar muito na Europa e eu não vou poder ajudar. Eu falei, nessa hora você respira. Aí como bom cristão, né? A gente não pode amaldiçoar, não pode falar palavrão, a gente fala, meu Deus. Então, assim, hoje é incrível, quando eu fui para Ribeirão, o Senhor falou comigo e com a minha esposa, assim, que nós iríamos ter uma missão de José. Quando eu recebi essa missão, eu falei assim, coisa boa, hein? Vou ser príncipe, vou governar. Coisa maravilhosa. Você esqueceu das outras fases. Eu esqueci do processo, eu esqueci totalmente. E hoje eu entendo, né? Olhando para trás, a grandeza do propósito de Deus. Exatamente. A grandeza, sabe? Isso mexe comigo, o tamanho da grandeza dos planos de Deus. Quando são
maiores e mais altos do que os nossos, né? E hoje eu enxergo assim, que nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, que às vezes chegava 20 marmitas e tinha 30 moradores. Sabe o que eles faziam, Renata? Eles pegavam as 20 marmitas, eles dividiam por igual para os 30 moradores. E muitas vezes um deixava, hoje eu não quero comer não, porque eu já bebi todas, como você aí? Você viu que era um jeito de passar. E ele dividia o pão. Sabe, aquela coisa de Jesus dividir o pão com a multidão. Eles dividiam o pão no meio da miséria, no meio da pobreza. Muitas vezes a pessoa está em casa, ela está reclamando porque não pagou um boleto. O cara tomava um banho e trocava uma cueca. Você não tem ideia, Renata, do que é tomar um banho para o morador de rua, do que é uma cueca nova. Você fala assim, eu tô de cueca nova! E uma meia limpa. Um banho quente. Eu falo, não estou acreditando. Porque normalmente, não todas, mas as acolhidas do banho são frios. E lá eles tomavam banho quentinho. Sabonete novo, shampoo novo, cueca nova. E nós pegávamos a roupa suja deles, levávamos para casa, lavávamos. A Eliane queria morrer comigo. Eu imagino. Que eu levava para minha casa aquelas roupas dos mendigos, imagina. Ficava lá na nossa máquina, eu começava a fazer escondido, porque ela ficava nervosa. Como não ficar nervosa? Imagina esse cheiro. Eu lavava e o comfort, a roupa cheirosinha para eles pegavam com cuidado mesmo, com amor mesmo. E aí hoje nós aprendemos a lidar com a pessoa mais pobre e miserável e com os mais ricos da cidade. E eu te falo muitas vezes que onde você acha que está a maior miséria? Muitas vezes a miséria está no coração do que tem mais recursos, do que tem mais dinheiro. E hoje Deus nos ensinou. Quando a gente olha uma pessoa, a gente não olha mais o rótulo de quem ela é ou o que ela tem. A gente olha quem é o coração dela. E isso é algo que não tem preço, sabe? Poder olhar para as pessoas e enxergar. Eu acho que Jesus tinha essa capacidade, sabe? De olhar a prostituta, de olhar o pobre, de olhar o publicano e ver o coração. E acho que Deus tem construído isso na gente, sabe? Assim, essa capacidade. Então eu tenho certeza que tanto a ATB como a igreja de Ribeirão Pires, ela vai crescer muito, porque Deus nos deu o dom do amor, né? Do perdão, da graça, e vai alcançar. Bom. A gente está com um projeto novo, só para terminar, que é um acolhimento de vítimas de abuso e violência sexual. É um projeto que ele já está escrito, está para iniciar agora no início do próximo ano, e vai ser um projeto que vai curar muita gente. A gente está já com uma das crianças lá, tem uma das crianças que está conosco que foi violentada com 2 anos de idade por um dos familiares. Então a gente vê uma necessidade de iniciar esse projeto e vai curar muito, vai restaurar muitas vidas. Lindo. O nome do projeto com as crianças é... Brotos de Esperança. Brotos de Esperança. Eu achei lindo o nome. Eu falei, gente, olha que nome demais. Eu amo. Olha, parabéns, viu? Parabéns por esse projeto, parabéns por se permitir a viver tudo isso, a se colocar à disposição desse projeto, desse propósito. Eu tenho certeza, Deus já tem abençoado, Deus vai abençoar ainda mais, Deus vai multiplicar ainda mais, né? Deus abençoa aqueles que abençoam os seus, né? Então, com certeza, Deus vai multiplicar muitas vezes mais aí. O que você tem feito pelos outros, Deus vai fazer por você, pela sua família também. Amém. Cremos nisso, né? Em nome estamos de Jesus. chegando ao fim aqui. Já passamos já passamos o tempo. Mas a gente finaliza. Eu queria só que você deixasse então uma mensagem para quem está nos ouvindo. Normalmente, nós pedimos para quem vem orar. Mas hoje, eu senti vontade de nós orarmos por vocês. Obrigado. Então, nós vamos finalizar orando. Então, você pode deixar uma mensagem? Claro. Então, sua câmera. Você que não é evangélico, aprenda a olhar a igreja sem rótulo. Porque muitas vezes você olha a igreja com rótulos que não são verdadeiros. São preconceitos. E você que é da igreja, aprenda a olhar as pessoas sem rótulos. Porque as pessoas também precisam ser amadas. Uma palavra que eu aprendi todo esse processo foi acolhimento. Você como um cristão, você tem uma missão, ser acolhedor. Seja acolhedor, seja aonde for, como for. Se você acolher as pessoas, você vai estar cumprindo o ID e o amor do Senhor. E tudo mais o Senhor vai te capacitar e vai fazer na tua vida. Acolha as pessoas.
colha que você vai fazer aquilo que Jesus fez e continua fazendo na terra. Amém. Muito bom. Vamos fechar orando, então? Vamos sim. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão precioso, tão sobrenatural. Obrigada, Jesus. Eu quero, de maneira especial, orar, Senhor, pela vida do Alex, pela vida da Eliane, pela vida dos filhos, por essa família, Jesus, que decidiu, que disse um sim para o Senhor, entrega a vida todos os dias em favor das pessoas. Eu quero declarar em nome de Jesus a tua bênção sobre eles. Senhor, cada dia, cada hora, cada semente plantada, Deus, eu declaro que eles vão colher, ó Pai. O Senhor vai trazer, ó Deus, o crescimento, o avanço e a prosperidade que vem do Senhor. Pai, o recurso financeiro vem do Senhor também. O Senhor tem suprido, até aqui o Senhor tem ajudado. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor vai suprir cada vez mais e eles vão atingir, crescer e atingir o propósito do Senhor nessa terra, ó Deus. Eu quero orar também por aqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que estão passando por necessidades, por lutas. Pai, encontre esse coração, que o teu Espírito Santo console, fortaleça e que ele possa ver o propósito do Senhor diante de todos os problemas, acima dos problemas, que ele possa enxergar a tua mão poderosa e o teu propósito, ó Deus. Nós queremos abençoar essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, hein? Muito bom, muito obrigada. Gente. Você que tá aí, muito obrigada. Compartilha, com certeza, esse aqui acrescentou muito na sua vida, assim como acrescentou na nossa. Compartilha aí com pessoas, nos segue lá no Instagram, pode claramente. E o Instagram do Tornar a Brotar. Isso. Isso mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.